Hebreus é uma carta inspirada das escrituras gregas cristãs. A evidência indica que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos hebreus na Judéia, por volta de 61 da era cristã. A carta aos Hebreus é de inestimável valor para os cristãos. A fé edificada pela carta ajuda os cristãos a se apegarem à sua esperança por meio da demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Numa época em que muitos se estribam na antiguidade, na riqueza material e no poder de organizações, no esplendor de ritos e cerimônias, e recorrem à sabedoria deste mundo, em vez de a Deus, a divinamente inspirada carta aos Hebreus ajuda admiravelmente a tornar o homem de Deus plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Estas são as palavras do apóstolo Paulo escritas no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Pois, por meio dela, os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Pela fé percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Nesses versículos, a Bíblia resume em poucas palavras o que é a fé, e mostra que a fé é mais do que simplesmente acreditar em algo. Fé é a firme confiança de que virá o que se espera. No texto original de Hebreus 11, versículo 1, a palavra grega traduzida como fé transmite o sentido de convicção, confiança ou firme persuasão. Essa fé não se baseia no que desejamos que aconteça, mas é uma firme confiança de que algo vai acontecer. O termo grego traduzido firme confiança também poderia ser traduzido como título de propriedade, ou seja, uma garantia que dá uma certeza ou convicção à pessoa que o possui. Fé é a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. A fé se baseia em provas concretas. Essas provas são tão fortes que a pessoa se convence de que algo é real, mesmo sem ter visto isso. Por que muitas pessoas não têm fé? Falta de conhecimento exato da Bíblia. A Bíblia é produto do Espírito de Deus, tendo sido inspirada por Deus. Não estudá-la impede qualquer desenvolvimento da verdadeira fé. Decepção com a religião. Muitos ficaram decepcionados com a hipocrisia das igrejas da cristandade, que afirmam ensinar a palavra de Deus, mas deixam de viver em harmonia com o que ela diz. Outros eram adeptos de uma religião não cristã, mas viram os frutos maus das práticas dela, ou notaram que suas crenças não os ajudaram realmente a vencer os problemas da vida. Por falta de conhecimento exato do verdadeiro Deus, tais pessoas se afastaram de tudo o que se relaciona com religião. Não entendem a razão por que Deus permitiu o mal. As pessoas, em sua maioria, não entendem por que Deus permite o mal, e assim lançam a culpa nele por todas as coisas más que acontecem. Não compreendem que a inclinação do homem para o que é mal não é em razão da vontade de Deus, mas por causa do pecado de Adão. Talvez não saibam da existência de Satanás, o diabo, e de sua influência nos assuntos do mundo, de modo que atribuem a Deus as coisas ruins causadas por Satanás. Se até certo ponto sabem dessas coisas, talvez achem que Deus é vagaroso em tomar ação, porque não entendem claramente a questão da soberania universal, e não compreendem que a paciência de Deus até o tempo atual lhes dá uma oportunidade imerecida de salvação. Tampouco entendem plenamente que Deus fixou um tempo em que destruirá para sempre a todos os que praticam a maldade. Vidas dominadas por desejos e conceitos carnais. Geralmente as pessoas que não têm uma fé realmente sólida se empenham na busca de outros interesses. Alguns talvez digam que creem na Bíblia, mas pode ser que nunca a estudaram cabalmente, ou não meditaram de modo apreciativo no que leram, nem nas razões, nem em como se aplica à vida diária. Em alguns casos, deixaram de nutrir sua fé, mas em vez disso, permitiram que o desejo de coisas injustas dominasse a inclinação de seu coração, de modo que se afastaram de Deus e de seus caminhos. A fé envolve o coração. Já que a fé precisa ser baseada em provas, uma pessoa só vai ter fé se antes tiver um conhecimento exato da verdade. A pessoa não deve apenas acreditar na verdade, mas também dar valor a ela de todo o coração. Só assim ela vai conseguir mostrar fé, ou seja, agir de acordo com a verdade. Por mais que tenha provas convincentes, a pessoa que não é grata de coração pela verdade se recusa a deixar para trás as crenças que já tem e arruma desculpas para fazer o que é errado. É por isso que nos tempos bíblicos, nem todo mundo que viu de perto algum milagre desenvolveu fé.
O Espírito Santo de Deus só produz fé no coração de pessoas que realmente amam a verdade. Entre os muitos exemplos de forte fé está o rei Davi. Mas nem todo mundo na família de Davi tinha uma fé como a dele. Veja o exemplo de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Quando Golias desafiou o povo de Deus, Davi ficou muito indignado. Só que Eliabe, mostrando total falta de fé, criticou Davi dizendo que ele tinha más intenções. Ninguém nasce com fé, nem herda essa qualidade dos pais. Assim, a fé de Davi foi um resultado da amizade que ele tinha com Deus. Além disso, você pode demonstrar sua fé por sempre orar e nunca desistir. Por isso, ore constantemente a Jeová, confiando que Ele cuida de você. A fé nos motiva a agir, e nossas ações fortalecem nossa fé. Na noite antes de morrer, Jesus disse a seus discípulos: exerçam fé em Deus, exerçam fé também em mim. Isso mostra que, além de termos fé em Jeová, também precisamos ter fé em Jesus. A grande fé do oficial do exército romano que rogou a Jesus a favor do seu servo fundava-se em evidência, a base da qual ele concluiu que bastava Jesus dizer a palavra para resultar na cura do seu servo. Jesus curou a todos os que se chegaram a ele, não exigindo maior ou menor fé segundo a doença deles, nem deixando de curar a qualquer destes com a desculpa de que não podia curá-los, porque a fé deles não era bastante forte. Jesus realizou estas curas como testemunho, para afirmar a fé. Para ser aceitável a Deus, é agora necessário exercer fé em Jesus Cristo, e isto torna possível obter uma condição justa perante Deus.